Vamos abrir nossas Bíblias para Êxodo 9:12. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Senhor, nós tenho o prazer de trazer de novo a Tua palavra. Ela foi dada a nós, foi dada para que os crentes pudessem ser acordados, para que despertados fossem os ímpios, para que o arrependimento venha, para que Teu nome seja temido na face da terra, para que homens e mulheres abandonem seus miseráveis pecados e se convertam a Cristo de todo o coração, para que haja salvação. Então, Senhor, queremos curtir Tua palavra, viver dela, beber como um faminto bebe um copo de água, alimentar-nos dela como o sedento, e agora como faminto, como um pão. E nós, Pai, queremos pedir Tuas misericórdias por nós, enquanto ouviremos a Tua palavra, em nome de Cristo, amém. Hoje eu vou pregar, eu tenho uma mensagem sobre endurecimento de coração, lá em Hebreus, e tem o mesmo título. Então, para não confundir com aquela mensagem, eu vou mudar um pouco aqui, ao invés de dizer quando Deus endurece o coração, que é o mesmo tema da outra mensagem. Então a gente não pode ter duas mensagens, dois lugares separados com o mesmo tema. Então, eu vou colocar aqui o perigo de endurecer o coração. Aí melhor, apesar que está aqui no meu esboço, quando Deus endurece o coração. É sobre isso que eu quero falar. Os irmãos podem perceber que meus temas sempre eu procuro trazer vamos dizer, tendo em vista o que está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje. Tá? Se eu pregasse aqui temas que agradam o povo, eles viriam ouvir. O povo gosta disso, o povo gosta de barulho, de dizer amém, aleluia, gritar, mas você não pode falar daquilo que a Bíblia manda falar. Mexer com a alma. E a Bíblia é a doutora da alma. Ela vai lá dentro, ela perscruta o coração. Então, irmãos, revelar a grandeza do coração misericordioso de Deus, que Deus é o Deus de misericórdia, é a principal tarefa da revelação bíblica. A Bíblia em todo lugar, desde Gênesis até Apocalipse, está falando que Deus é misericórdia, amoroso, bondoso, fiel, benigno, né? Tudo isso, paciente. Tem palavras para descrever o amor de Deus? É quase impossível achar. É muita coisa a respeito dele. Mas revelar também a grandeza do juízo de Deus faz parte da palavra inspirada. Então, é tarefa do pastor pregar que Deus é misericordioso, mas também é tarefa dele pregar que Deus é o Deus de juízo. As duas coisas. Eu acredito, irmãos, pela graça de Deus, que eu estou fazendo isso aqui no púlpito, né? Pregando sobre isso, porque é necessário pregar, né? Então, proclamar as duas lições, as duas mensagens. Quem é Deus?
Os homens têm que saber que Ele é misericordioso, mas também eles devem saber que Deus endurece o coração. Você vê isso em Romanos capítulo 9, né? E você vê isso aqui em prática. Olha, numa passagem como essa, histórica, Deus endurecendo o coração. Então, queridos irmãos, quando o mundo se encontra do jeito que está em nossos dias, do jeito que o mundo está, em abundante profusão de orgulho derivado do pecado, porque os irmãos sabem que todo pecado, por grande ou pequeno, não importa, ele resulta em orgulho. Pode ter certeza. Tá? Lembra do rei Asa? Quando ele deixou de procurar Deus, pedir conselho de Deus, o que aconteceu? Ele ficou orgulhoso. Quando o profeta foi falar com ele, quase mandou prender o profeta. Um homem crente como o rei Asa. Né? Todo pecado nos torna orgulhosos. Ou nós nos humilhamos, ou vamos ficar revoltados, arrogantes, endurecidos. Então, irmãos, quero lembrar aqui, nossos dias hoje está assim. O povo vive em pecado, vivendo na prática da libertinagem. E você não pode falar da Bíblia para eles, que a Bíblia está atacando o mal. Eles ficam com raiva. Coração endurecido. Olha, queridos irmãos, o que devemos fazer? Será que nós temos que mudar a mensagem? O médico fiel, honesto, ele não dá engano para o paciente, né? Ele não vai receitar alguma coisa só para dar um alívio temporário. Ele vai ser honesto. Seu problema é esse, é esse, é esse. Você precisa disso, disso e disso. Esse é o bom médico, né? Ele não fica enganando o paciente, dizendo, vai passar, toma isso aqui que vai passar, quando o paciente está morrendo. Então é assim também. O que nós vamos fazer? Eu devo pregar o quê? O que Deus manda pregar. Ele autorizou fazer isso. Olha, irmãos, requer que falemos que o mesmo Deus que usa de compaixão com alguns, é o mesmo Deus que também endurece o coração. Isso para mim é bênção e terror. Mas será maravilhas para alguns, mas será também aterrorizante para outros. Esse meu óculos, ele tem esse problema. Eu preciso dele para perto, mas tem que abaixar para distante para me ver a face dos irmãos. Eu preciso de um outro óculos que veja a distância também. Mas notem, queridos irmãos, lembremos bem, o Deus da Bíblia, ele salva alguns e endurece alguns. Não há meio termo. Não há uma coisa ali no meio. Os irmãos entenderam? Ou ele salva, ou ele endurece. Ele é soberano para salvar? Ele salva quem ele quer salvar, mas ele também é soberano para endurecer o coração, e a pessoa nunca se converter, morrer no pecado, sem se converter. Por que ele faz isso? Então, irmãos, eu vou tomar nesta noite a vida conhecida aqui biblicamente de Faraó, né? Para os irmãos entenderem. Esse Faraó aqui não é o mesmo Faraó que mandou matar as crianças, conforme nós vemos no capítulo. Já tinha passado aqui, irmãos, 80 anos, desde aquela ocasião. Moisés já era um homem com 80 anos quando Deus chamou. Então não é o mesmo Faraó. Faraó não é o nome do rei, é o título do rei. Então quando morria, outro Faraó ocupava o lugar.
Ele podia ter o nome dele. Tá? Era igual em Roma, né? César Augusto, César tal. Tá? César era o título. Tá? Faraó também. Só para lembrar vocês. Então, esse capítulo aqui, irmãos, Deus havia chamado Moisés. Você vai falar com o faraó. Obviamente, Moisés ficou com medo. Deus mandou ele ir com Arão, né? E Deus foi com Moisés. Deus sempre usa instrumentos humanos para falar com os outros. Sempre assim. Tá? Quando ele quer comunicar sua verdade aos homens, normalmente ele usa homens. Como ele usou os profetas, como ele usou Abraão, tá? Como usou os apóstolos. E Cristo, quando veio ao mundo comunicar com os homens, ele se tornou homem também. É assim, irmãos. Nós temos um Deus que comunica com os homens. Tá? É privilégio para nós. Tá? Então, ele mandou Moisés, mas ele falou, olha, quantas vezes Deus falou para Moisés, eu vou endurecer o coração do faraó. Ou faraó ficará endurecido. Os irmãos estão percebendo? As duas, vamos dizer, os dois acontecimentos. Ou o homem endurece o coração. Quando ele endurece o coração, é uma coisa. O perigo maior é quando Deus endurece o coração dele. Foi assim que aconteceu com o faraó. Então vou chamar os irmãos aqui para nós pegarmos o texto. Vocês ficam aí com a Bíblia aberta, tá? A primeira lição aqui que eu quero passar para vocês é expondo a natureza do coração humano. É Êxodo 9, versículo 12. Diz aí no versículo 12: porém o Senhor endureceu o coração de Faraó. Então nós temos aqui uma voz passiva, né? Deus endureceu o coração de Faraó, não foi Faraó. Mas por quê? Versículo 7, dá uma olhada. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer, porém o coração de Faraó se endureceu. O que é isso? Nós temos aqui dois lados da história, e nós temos que ver esses dois lados. Um lado, que aconteceu? O faraó endureceu o coração. Isso acontece demais, nós vamos ver isso aqui. Por outro lado, nós vemos Deus endurecendo o coração do faraó. Então, irmãos, olha que perigo o homem passa neste mundo, quando a palavra de Deus chega ao seu coração e ele endurece. Que perigo. Porque se ele endurece, Deus vem com durepoxi, por assim dizer, ou ele vem para soldar o coração para nunca mais abrir e a pessoa morrer no pecado. Mas eu quero mostrar aqui para os irmãos que é natural do coração humano endurecer. Eu usei essa passagem aqui, mas eu quero mostrar para os irmãos os versículos de 11 a 13. Veja, capítulo 9, de 11 a 13. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Disse o Senhor: levanta-te pela manhã e apresenta-te a Faraó. Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa aí meu povo para que me sirva. Os irmãos estão percebendo aqui? Foi uma ordem de Deus, Deus endureceu o coração de Faraó. Mas veja no capítulo 7, voltando um pouquinho, versículo 20, a 25.
Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. Inclusive, pela manhã eu falei, lembra? Que Faraó mandou jogar as crianças no rio Nilo. E olha o que Deus fez com as águas do rio Nilo. Transformou-as em sangue. Veja. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com a sua ciência oculta, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. E assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Olha que coisa. O que nós temos de lição aqui? Uma lição que temos aqui é a seguinte: é próprio da natureza humana ter seu coração endurecido. Ele já nasce assim. Algumas pessoas pensam que uma criancinha, ou quando chega a uma certa idade de entendimento, ele já está pronto, apto para receber Deus. Não é verdade. Nós não vemos isso na Bíblia. Quando Jesus falou, deixai vir as minhas criancinhas, ele não estava olhando a idade, ele estava olhando a atitude. Em Mateus, quando Jesus chama o povo dele de criancinhas, é por causa da atitude que teve. Jesus falou, qualquer pessoa que vir a mim com uma atitude infantil, ele recebe. Já viu como uma criança é completamente passiva? Tá? Eu vi ali o meu netinho chegando nos braços da irmã ali para ela ficar com ele enquanto a mãe da criança estava ali ajudando na música. Está vendo? Ele veio, ele não tem defesa. Tá? A defesa dele é choro. É assim o homem. Irmãos, quando vem a Cristo com atitude infantil, é atitude de criança. É isso que Jesus quer falar. Ele não está falando de idade. Tem meninos, quando chega a idade de entendimento, se convertem. Mas é a mesma coisa que o adulto se converter. Não tem diferença, queridos irmãos. Tá? Então, vamos lembrar disso. Todo ser humano já nasce com seu coração endurecido. Lá dentro ele diz, eu não quero Deus. Eu não quero seguir. Ele já nasce mentiroso para Deus. Ele já nasce dizendo ofensas para Deus. Nós vemos isso nos Salmos, irmãos. Salmo 51. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me conceberam. A mulher fica grávida de um pecador. Impressionante, mas é pura verdade. Então, queridos irmãos, o que acontece é que o homem é assim. E o perigo maior, qual é? É quando ele ouve a palavra e não há sinal de que o Espírito de Deus operou nele. Eu me lembro de um senhor, ele veio aqui algumas vezes, ele já morreu, ele veio com a esposa, ele ouviu a palavra de Deus, mas ele endureceu o coração. Está vendo? Morreu no seu pecado. Eu tive 3 irmãos que morreram no pecado. Quando eles eram pequenos, foram na igreja, cantavam na igreja, tinham vozes boas para cantar, morreram no pecado. Por quê?
não houve um trabalho glorioso do Espírito Santo moldando o coração, abrindo o coração dele. Está vendo? Está vendo o que é que Deus faz? Com alguns que têm a porta trancada por dentro, fica de longe, não vem da igreja, recusa ouvir, ouve a Bíblia, mas tapa os ouvidos. O que é que Deus faz? A porta está trancada por dentro, Deus vai e tranca por fora, não tem jeito mais de entrar. Está vendo, irmãos? Então, quando Jesus diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, ele então passa para o indivíduo. Se alguém ouvir a minha voz, isso aqui é sinal, ouvir a voz de Cristo é sinal de que Deus operou lá dentro, no coração. Então a pessoa vai ouvir a voz. Quando Cristo entrou no cemitério e chamou Lázaro, ele não chamou os outros, não. Se ele tivesse na boca o nome de todos que estavam lá sepultados, todos os corpos, e chamasse cada um, todos sairiam. Mas ele chamou só Lázaro. Quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, sinal de ressurreição. Está vendo? Então, outro detalhe aqui, eu quero mostrar sempre em termos práticos. O coração endurece por si mesmo diante do aperto de juízo. Será? Sim. Olha o capítulo 8, o versículo 15. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou ou se converteu? Não. A gente sempre pensa assim: o Faraó vai fazer. Olha, irmãos, nós estamos lidando com Deus, estamos lidando com homens. O Faraó vai fazer uma decisão agora, vai seguir Moisés, vai dizer para Deus: tá bom, Senhor, eu vou te adorar neste momento. Não, ninguém faz isso não, irmãos. Olha o que aconteceu. Deus mandou a peste das rãs. Imagina na sua casa, entrando rãs para todo lado. Você entra na cozinha, está cheio de rãs para todo lado. Lá na sala de jantar, a mesa, os pratos, tudo cheio de rãs. Na sua cama, cheio de rãs. Na sala, no sofá. O que você vai fazer? Que gritaria, né? Então, irmãos, foram milhares de rãs. Foi Deus que criou as rãs. Quando ele fala, elas vêm mesmo. Ele fez isso com gafanhotos, fez isso com rãs, piolhos. Está vendo? E agora, Faraó estava apertado. Está vendo? Agora, olha. Mas quando Deus ordenou, através de Moisés, que as rãs morressem, e eles ajuntaram aquele montão de rãs, que passou a praga, olha o que aconteceu. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, o que é que ele fez? Se converteu? Veio à igreja? Abriu o coração para a palavra de Deus? Não, ele endureceu o coração. Está vendo? Que perigo. Eu conheci um moço, lidei com ele. Ele era filho de uma senhora que vinha aqui na igreja. Ele pegou o carro dele, sempre depois do serviço, no sábado, ele passava no bar e enchia, como diz o povo, enchia a cara de cerveja, né? E voltava assim bêbado. E ele veio no chevette dele, mas foi direto no poste, bem no meio do carro. Naquele tempo não tinha cinto transversal, era cinto só aqui embaixo. Quando ele bateu, o corpo dele foi para frente, ele bateu o olho dele no vidro da frente, né? Para-brisa. E o olho dele, pum, para fora.
Foi terrível. Levaram-no para o hospital das clínicas. E ele falou para mim o inferno que ele passou. Porque fizeram sem anestesia. Não pegava. Ele estava bêbado. E o que aconteceu? Ele urrava de dor. Urrava. Ele disse para mim, eu estava com a dona Nádia, ele disse, se o inferno for pior do que isso, eu não quero ir para lá. Mas eu via que era um tipo de faraó, pedindo alívio. Pedindo alívio. E então eu falei claro para ele, eu sei que quando passar isso aí, ele ficou com um buraco, puseram, não sei se puseram o olho artificial para ele. Eu falei, quando passar tudo isso, você vai voltar para o mesmo bar para tomar. Não, pastor, maneira nenhuma, vai. E voltou. Morreu no seu pecado, se é que morreu, não sei. Que coisa. Olha, queridos irmãos, o coração do homem já é endurecido como o faraó. Nós sempre pensamos que faraó era um rei, mas não tem diferença. Cada ser humano quer ser um tipo de um deusinho. Ele quer ser ele, dono da vida. Não quer interferência de Deus na vida dele. Ele quer andar para onde ele quiser. Ele quer cheirar o que ele quer cheirar, quiser cheirar. Ele quer olhar o que ele quiser olhar. Ele quer pôr a mão onde ele quiser. Então, por que Deus? Por que Moisés, ou um pregador chegando e ordenando para ele? Não. Olha, queridos irmãos, o que aconteceu com o faraó? Deus endureceu o seu coração. O meu irmão, o último que morreu, eu fui até o funeral dele com a dona Nádia, lá na Bahia. Cheguei lá, o funeral dele já estava chegando no cemitério, quando cheguei lá. Só parei em frente do cemitério e fui lá. Ele ficou tão endurecido contra Deus, que ele, no final da vida dele, ele tomou o rumo de uma seita. Ficou frequentando uma seita, para sentir que estava fazendo tudo, até o fim da vida. Procurou dizer, não quero Deus. Morreu no seu pecado. O coração endurece por si mesmo. Os recursos religiosos são, quando os recursos religiosos são ineficientes. Vamos abrir para o capítulo 8, versículos 16 a 19. Nós estamos perto aí, né? 16 a 19, só continuação. Disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende o teu bordão, fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Veja aqui, queridos irmãos, outra praga tremenda. Os irmãos sabem, ou se não souberem, eu me lembro quando a gente era pequeno na Bahia, podia ter uma praga tremenda de piolhos, tá? Não foi igual aqui. Isso aqui foi o dedo de Deus. Os magos reconheceram isso, tá? Mas notem, queridos irmãos, por que Moisés tinha magos lá? Aqueles homens eram um tipo de profetas para eles, eram um tipo de sacerdotes também. Eles eram usados pelo diabo.
para promover mais engano. Os irmãos lembram do rei Acabe? Como ele tinha 400, 800 profetas, dividido entre Baal e o outro Deus que eles tinham. Já imaginou? Olha, queridos irmãos, cada rei tinha assim os elementos que eles queriam ter perto. Posso fazer isso? Faz isso por mim. Onde esses homens iam buscar recursos? Então, notem como Satanás sempre promove alguma coisa no homem para mantê-lo endurecido. Até aquela religião. Vamos falar com o padre, vamos falar com o espiritismo, vamos buscar lá, falar com alguém que morreu. Vamos. Eles sempre estão buscando noutro lugar, não na Bíblia, não na palavra de Deus, não os recursos eternos, não a inspiração das Escrituras, não homens de Deus que pregam a verdade. Eles estão buscando sempre uma solução ante Deus. E o que aconteceu com os magos aqui? Pediram, vamos pedir mais. Vamos mostrar para Moisés que nós também podemos pedir piolhos. E o que aconteceu? Aumentou mais. Os homens, quando pensam que muda a situação, só piora. Não era para buscar mais essa praga, era para deter. E quando Deus manda a praga, ninguém pode deter. Então, queridos irmãos, não tente religião. Normalmente, eu vejo hoje, irmãos, a multidão está procurando um ambiente evangélico para manter seus corações endurecidos, ficarem mais revoltados contra Deus. Tá? Não adianta. O que aconteceu com o faraó? O coração dele se endureceu. Não foi Deus, foi ele. Não culpe Deus, foi ele. Eu estou vendo isso em nossos dias. Você chega para falar a verdade da cruz, o povo fica espantado. Eu sou evangélico. Alguns dizem eu sou salvo, não somos salvos. Mas o coração está endurecido. Não quer ouvir a verdade. Por quê? O coração está endurecido. Alguns disfarçam. Tentam usar uma Bíblia em casa. Tentam fazer suas orações. Os magos também tentaram. Nós vamos orar a Deus. Espera um pouquinho. O coração está endurecido. E que quanto perigo para qualquer pessoa endurecer. O profeta vem falando. Moisés chegou para falar e mostrou o que vai acontecer. O homem de Deus chega pregando, fala para eles: é a verdade. Se você não se converter, irá para o inferno. Deus não está ouvindo suas orações enquanto você estiver no pecado. Outro detalhe aqui: o coração endurece por si mesmo sob evidente fato de que a mão de Deus está presente com castigos. Olha o versículo 32 do capítulo 8, 32, versículo 31. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, e não ficou uma só mosca. Agora os irmãos sabem o que é a praga da mosca. Lá em casa, eu faz tempo que eu queria pôr, eu deveria ter, a dona Nádia queria que eu fizesse de uma forma diferente. Eu queria pôr do meu jeito, para não entrar nem na sala, nem pelas janelas, nem na porta, nem pela janela. Não entrar nenhuma. Porque é terrível você estar comendo, fazendo, ou preparando a comida, e as moscas estão ali, como diz na Bahia, atentando. Né? Uma só delas já é terrível para a gente. Agora, praga da mosca foi um verdadeiro nevoeiro de mosca no Egito. Mosca.
E agora, irmãos, o que vai fazer? Veja o versículo 32. Mas ainda esta vez, endureceu o faraó o coração e não deixou o povo ir. Passou, aliviou. Oh, queridos irmãos, Deus não tem evangelho social, não. Deus não busca trazer alívio para o homem, dar a ele um conforto, uma casinha bonita, um curso melhor, orientar a vida aqui, para ele trabalhar. O evangelho socialista ocupou o mundo hoje. Igrejas estão praticando esse evangelho perigosíssimo. Deus não tem interesse em melhorar o homem financeiramente, não. Ele veio buscar e salvar perdidos. Ele veio salvar homens e mulheres para levá-los para o céu. Veja. Por quê? Porque quando tudo está em alívio, quando a vida está muito boa, o coração fica mais endurecido. E quão perigoso é dar ao homem a ideia de que Deus está com ele, de que Jesus o salvou. De quê? Eu tenho ouvido que até em cadeias eles falam do Evangelho, supõem que algumas pessoas se converteram e aquelas pessoas querem sair. Agora eu já sou um crente e quero ficar lá fora. Deus não tem esse evangelho, não. O homem convertido, ele quer pagar a pena que ele merece. Então ele não entendeu sobre o inferno. Então ele não entendeu de que ele é digno. Então ele não falou igual o ladrão: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que está vendo hoje é o mesmo pedido que o outro ladrão na cruz fez. Desce da cruz, tira a gente de um aperto desse, faz a gente voltar para casa. Se não é o Salvador, salva-te a ti mesmo. É esse o tipo de Salvador socialista que estão pregando hoje. Outro detalhe, irmãos: as tentativas do coração em manipular Deus. Vamos ver aqui. Primeiro, com simples e franca resistência. Olha o capítulo 7, versículo 23. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou seu coração. Olha a insensibilidade. Os irmãos sabem o que acontece quando o coração está insensível? Quando ele vem na igreja, ouve a palavra, passou por perigo, a igreja orou por ele, mas é insensível. Os irmãos sabem o que é insensível? Quando faz muito tempo que eu não pego uma enxada nem para limpar um quintal, muito tempo. Se eu pegar agora, eu vou criar caos, porque minha mão está muito fina. Só lido com livros, computador, essas coisas, né? Olha, irmãos, a mão ficou sensível. Quando está calejada, ela fica insensível. Sabe de uma coisa? O coração de Faraó ficou insensível. Nada mexia mais. Nem toque de Deus. A palavra de Deus não funciona mais. Eu estou vendo acontecendo isso. Você ouve. Você sai porta fora. Esqueceu. Pagou. Deus não fala mais. Não há sensibilidade ao Espírito de Deus. Olha o que acontece quando o coração fica endurecido.
Vamos lá. O que faz? O ato simples de ignorar Deus. Voltemos para o capítulo 5, versículo 2. Respondeu o faraó: quem é o Senhor, para que eu ouça sua voz e deixe Israel? Eu não conheço esse Senhor, nem tampouco deixarei. O ato simples de ignorar Deus. Deus não existe, sou eu que existo. Quem é que está mandando na minha vida? Eu não vou não vou deixar. Está vendo? Outro detalhe aqui, irmãos: um aparente desejo de mudar devido ao peso da mão de Deus. Veja o capítulo 9, versículo 27. Capítulo 9, 27. Veja o que diz. Então o faraó mandou chamar a Moisés e Arão, e lhe disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Olha, parece uma conversão. Parece que a igreja toda vai dizer amém. Temos almas se convertendo. Porque ele falou certo aqui. Eu pequei. Puxa, agora que ele chegou a essa conclusão, eu pequei. Davi falou para Deus, mas falou em agonia da alma: eu pequei contra ti. Ele falou para Deus, não falou para o Moisés, não. Vendo? Quando as coisas apertam, as pessoas procuram o homem. Você lembra do rei Saul? Quando a coisa apertou, você perdeu o reinado agora. Deus não quer mais você, já achou outro para ocupar o seu lugar. Aí ele correu para quem? Para Samuel. Por favor, interceda por mim. Aqui está um faraó dizendo para quem? Para Arão e Moisés: eu pequei. É assim que faz. Procura Maria, procura um padre, procura um pastor, procura um homem que está orando na igreja. Eles vão assim. Não Deus. O Senhor é justo. Ele não falou em confissão. Ele falou: o Senhor é Deus, Ele é justo. Olha, isso era para saber. Eu e meu povo somos ímpios. Puxa, agora ele falou na alma dele, falou em confissão sincera? Não, falou com o coração endurecido. Dá uma impressão de que se converteu. É nosso irmão em Cristo, né? Quando Elias viu o rei Acabe cabisbaixo, com pano de saco, arrependido, Deus só falou com Elias: vamos dar um prazo, não vou matá-lo agora não, vou dar um tempo para ele. Está vendo? Deus está falando, aquilo é por fora, mas tudo volta ao normal. Também, irmãos, na tentativa de negociar com Deus, pode ser? Pode. Olha o capítulo 8, versículo 25. Chamou o faraó Moisés e Arão e disse: ide. Opa, parece que houve um avivamento, né? Ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Não é para sair daqui do Egito, é para ficar aqui. Não sai. Está vendo? Eu vou ser crente na minha casa. Lá eu vou fazer minhas orações. Eu sou melhor. Eu vou mostrar que eu sou um crente do jeito que eu quero. Foi assim que o faraó falou: faça a adoração aqui na terra mesmo, não saia daqui. Quando Deus falou: vou tirar o meu povo daqui, é para sair. Que coisa! Coração endurecido. Agora, eu levo os irmãos, meu tempo está acabando, para falar sobre a atuante punição de Deus em endurecer. Deus endurece.
E é o maior perigo. Milhares de almas, hoje, em nossos dias, estão indo para o inferno e não serão salvas. Não serão. Porque endureceram. Brincaram com a palavra de Deus. Ouviram. Escaparam do perigo. Crentes oraram por eles. Mas eles endureceram o coração. E sabe o que Deus fez? Deus endureceu. Trancou a porta por dentro. Eu não quero ouvir. Não me chame para ir na igreja. Não me chame para adorar a Deus. Não me chame para converter, arrepender dos meus pecados. Eu vou ser religioso, evangélico, do meu jeito. Tá bom, endureceu o coração. Deus tranca por fora. E quando Deus tranca, ninguém abre. O que fazer? O que fazer? Meu Deus, nosso clamor sobe aos céus. Tem misericórdia, Senhor. Vem dar-nos, pecadores arrependidos, homens e mulheres, que não estão brincando com Deus. Quando Deus olhou para Nínive, mandou Jonas lá. Ele estava dizendo: eu sou um Deus de compaixão. E Deus entrou em Nínive e o povo se arrependeu. Hoje não tem isso. Não tem. Não tem sinais de arrependimento. Estão brincando com seus pecados. Houve tempo na Europa, eu já falei sobre isso, que o povo acordava com medo de ir para o inferno. Olha que coisa. Então, queridos, chegou o momento. E você que me ouve, seu coração está endurecido? Você ouve a palavra, Deus falou no seu coração, e você sai revoltado. Eu não vou mudar. Eu não vou mudar a minha vida. Eu vou continuar do jeito que eu quero. Eu vou achar uma igreja onde eu faço o que eu quero. Eu vou na igreja quando eu quero. Eu vou pensar do jeito que eu quero. Eu não quero submissão a Deus. Eu vou trilhar a minha vida do meu jeito. Tá bom. Você vai achar. O que você quer, você vai ter. Você vai ter todos os meios para manter você, o seu coração, plenamente dedicado a você mesmo e ao diabo. E Deus vai endurecer. Mas talvez, nesta noite, tem alguém que está humilhado. Puxa vida, um coração quebrantado. E queira Deus, que haja alguém assim, e queira Cristo. Como eu faço para ser salvo? Lembra de Raabe? Quando os espias foram visitar Jericó, estava aquela mulher lá, uma mulher prostituta. Ela estava esperando alguém falar do Deus de Israel. Ela se converteu ali, ela foi salva, passou a habitar na nação de Israel, tornou-se uma descendente participante da linhagem de Cristo. Incrível o que Deus faz. O Deus que endurece o coração é um Deus que quebranta corações. Quando tem um pecador humilhado, quebrantado, contrito, querendo a salvação, o Senhor está perto dele. Quando tem um homem orgulhoso, uma mulher orgulhosa, vaidosa, fazendo o que quer, Deus está distante dele. O Senhor mantém o rebelde longe, o soberbo longe. É assim que ele faz. Mas hoje à noite tem salvação para qualquer pecador arrependido, que não está com o mesmo coração de Faraó endurecido. Deus aplique a sua palavra em cada coração nesta noite.